Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas, 8 da noite, temos um encontro marcado aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia, por separar esse tempo para juntos olharmos para a Bíblia em busca de inspiração para a nossa vida, para a nossa caminhada em direção aos céus. Eu queria mandar abraços especiais hoje para um pessoal que nos acompanha no Facebook. Eu queria começar com o Igor Henrique. Ele diz assim, o Igor: eu gostaria de pedir ao pastor Arilton para mandar um abraço para a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jatobá, no Pernambuco. Aí está o abraço então para vocês, amigos de Jatobá, lá em Pernambuco. E o Igor pede também em especial um abraço para a esposa dele, Mirelle. Um abraço também para você, Mirelle, que Deus abençoe ricamente você e o Igor. O abraço também vai para Saudade Veiga. Ele diz assim: não interessa denominações, somos de Cristo, queremos ouvir a palavra sem lhes tirarem um ponto nem acrescentar uma vírgula. Deus nos abençoe a todos na paz do Senhor. Ele é de Portugal. Um abraço para você, Saudade Veiga, que nos acompanha aí de Portugal. Também para Valquíria Cerejo. Ela diz assim: é a primeira vez que vou assistir o programa, vou acompanhar pela internet desde Espanha. Que Deus abençoe a todos. Um abraço para você também, Valquíria, aí da Espanha. Hilda Dias, manda um abraço para Governador Valadares, Igreja Central. Toda quarta assistimos o Escola Bíblica. Um abraço para os amigos da Igreja Central de Governador Valadares. Deus abençoe a todos vocês. E por último, Lordinha Silva. Boa noite de Palmares, Pernambuco, onde a Escola Bíblica tem tocado muitos corações. Um abraço carinhoso para todos vocês em qualquer estado desse Brasil e até fora dele, assistindo a Novo Tempo, esse canal que se preocupa não apenas com o seu bem-estar presente, mas com o seu bem-estar eterno. E é por isso que aqui nós abrimos a Bíblia para continuarmos aprendendo as lições preciosas deixadas por Deus em sua palavra. Você sabe que nós, durante o ano de 2017, estivemos estudando as parábolas de Jesus. Está lembrado disso? E se você quiser assistir e conferir as parábolas contadas por Cristo, você pode acessar a nossa página lá na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Você vai encontrar todas as parábolas de Jesus. Se quiser ainda, você pode ir no nosso canal no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Inclusive, se você não se inscreveu, se inscreve lá. E aí você vai ficar informado em primeira mão de tudo o que acontece no programa Escola Bíblica. Você então acompanhou em 2017 as parábolas de Jesus. Agora, em 2018, nós estamos estudando biografias bíblicas. A cada quarta-feira, um personagem. Você se lembra que na quarta passada nós aprendemos um pouquinho sobre Adão, o primeiro homem que Deus criou, o nosso grande ancestral? Pois bem, hoje vamos estudar um dos filhos de Adão, Abel. Este é o segundo personagem escolhido nessa série de biografias da Bíblia. E, por certo, Deus tem uma bênção para a minha vida e para a sua vida através da história dessa noite. Eu queria aproveitar e dizer para você que nós temos aqui um curso bíblico que é inteiramente grátis. É um presente da Novo Tempo. Deixa eu mostrar aqui. Ensinos de Jesus. Esse guia, com 18 temas apresentados por Jesus, pode chegar aí na sua casa através dos correios. É um presente da Novo Tempo para você. Como você faz para solicitar? Basta mandar uma mensagem em nosso WhatsApp. Olha, eu quero o curso Ensinos de Jesus. Qual é o número? Vai aparecer na sua tela, mas anota aí, 12-98100-1615. Mande agora para o nosso WhatsApp o seu pedido e nós vamos atendê-lo. Um outro detalhe, no final desse guia, nós temos um questionário com algumas perguntas e respostas. Quem receber o guia, preencher o questionário e devolver para Novo Tempo e acertar pelo menos 70% das questões, vai ganhar esse lindo DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Eu queria mostrar para você um pedacinho desse DVD agora, para você ver que material especial nós preparamos para você. Confere aí.
Ensinos de Jesus. Uma série que retrata as lições do Divino Mestre no local onde foram ensinadas. Você perceberá que seus ensinos são atuais e relevantes para os nossos dias. E aí, gostou das imagens? Esse DVD pode ser seu. Basta pedir esse guia, preencher o questionário e devolver para Novo Tempo. Se acertar mais de 70%, nós vamos enviar pelos correios também para a sua casa. Lembrando que todo esse material você não paga nada por ele. Pastor, como assim? A Novo Tempo não cobra por esses estudos? Não, nós mandamos gratuitamente para quem quiser no Brasil. Sabe por quê? Porque nós temos um grupo aqui que apoia a Novo Tempo chamado Anjos da Esperança. Muito obrigado a você, que já é um anjo da esperança, que tem apoiado o ministério da Novo Tempo. E se você não é ainda, você pode se tornar um. Acesse agora a nossa página anjosdaesperanca.com.br ou então liga para nós em horário comercial 0 operadora 12 21 27 30 30. Torne-se um anjo da esperança e ajude a Novo Tempo a continuar pregando a mensagem de salvação. Eu queria convidar você agora a tomar a sua Bíblia e nós vamos então voltar ao livro de Gênesis, que nós visitamos na semana passada. E o que vamos aprender nesse livro? Vamos aprender agora sobre a história de Abel. Nós não começamos nenhum estudo aqui sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo dessa noite. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe e que aprendamos as lições que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pegou a sua Bíblia? Abra então no livro de Gênesis. Mas antes de Gênesis, nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo. Nós cremos que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus. E lá em Hebreus, o adjetivo justo é associado ao nome de Abel, o personagem de hoje. Então, Hebreus 11, verso 4, você sabe que em Hebreus capítulo 11, nós temos ali o capítulo dos heróis da fé. E ali são mencionados 16 personagens da Bíblia que já viveram e já estão com o seu nome no livro da vida escrito. Eles estão aguardando a volta de Jesus para irem para os céus. E a partir de agora nós vamos estudar todos esses personagens. E o primeiro deles é Abel. E no versículo 4 aparece o nome de Abel. Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Interessante que o autor de Hebreus chama Abel de o justo e que ele obteve a aprovação divina na oferta que ele ofereceu. E mesmo depois de morto, a sua oferta continua falando. Como que a oferta de Abel pode continuar falando? É porque através do registro sagrado, ela chega para mim e para você, cristãos ou não, que vivemos em pleno século XXI. E nesse século XXI, milhares de anos depois da história acontecida, nós podemos extrair lições da vida de Abel. É por isso que o seu sangue, a sua oferta, ainda falam, ou seja, ainda nos ensinam. E hoje nós vamos aprender lições preciosas da vida desse garoto chamado Abel. Você está lembrado que Adão, que estudamos semana passada, havia recebido uma ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E finalmente eles comeram, e por causa disso eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas nós dissemos semana passada que a graça de Deus se manifestou para Adão de formas maravilhosas. Está lembrado? A graça de Deus se manifestou quando Deus procurou Adão, perguntando: Adão, aonde estás? Aqui nós temos Deus em busca do homem. Esse é o princípio do Evangelho. Deus está sempre indo em busca do homem.
Mas a graça de Deus também se manifestou quando Deus vestiu Adão e Eva de peles de um cordeiro. E esse primeiro animal que morreu aí, para servir de roupa para Adão e Eva, ele apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. E é por isso que lá em Apocalipse 13 é mencionado que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o mundo é criado, ou antes de acontecer o pecado, Deus já sabia que o homem pecaria, porque Deus é onisciente. E Deus já havia providenciado um plano para o pecado do homem. E esse plano era enviar Jesus, o Cordeiro de Deus. Então a graça se manifestou e Adão foi ensinado que ele deveria, a partir desse momento, sacrificar os animais. E cada cordeiro morto apontava para o Messias que um dia viria a morrer no lugar dele. Eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe do Gênesis. Você está lembrado que a Bíblia diz de que Adão ele coabitou com Eva, ele teve relações sexuais. Eva engravidou e ela teve um primeiro filho. Como se chamava o primeiro filho do casal? Está lembrado? Caim. Caim é o filho mais velho. E quando Eva pega Caim nos braços, ela diz assim: eu adquiri um varão do Senhor. No original hebraico, significa eu adquiri um varão, o Senhor. Não é do Senhor, é o Senhor. Por quê? Porque Eva esperava que esse primeiro filho que ela segurava já fosse o Messias prometido. E é por isso que na cultura hebraica era tão importante ter um menino, porque toda judia ou toda hebreia esperava dar à luz ao Messias prometido. Então, quando Adão e Eva olharam para o primeiro filho Caim, eles esperavam que esse menino fosse o Messias prometido, lá em Gênesis 3,15. Mas a história você conhece, não foi bem assim. Mas depois veio um segundo filho, e esse segundo filho chamava-se Abel. E assim como Deus havia orientado Adão a sacrificar animais apontando para o Messias, esse conhecimento foi passado de Adão para Caim, para Abel, para seus filhos. E se você olhar de uma forma mais acurada para o Gênesis, você vai perceber que Adão ensinou isso pelo menos até a 9ª geração, porque Adão viveu 930 anos. E para seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e não sei mais o quê, ele foi ensinando, nós devemos sacrificar esse animal porque ele aponta para o Messias. Um dia o Messias virá e esse Messias, quando vier, ele vai pagar o preço do nosso pecado, da nossa culpa e nós por ele seremos salvos. E os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, olhavam com atenção para o ensino do pai. E eles também deveriam trazer suas ofertas. Então, o capítulo de Gênesis nos mostra, o capítulo 3, diz que o evangelho havia sido pronunciado e que um descendente da mulher viria para morrer pelo homem. Todo sacrifício, então, que eles praticavam, apontavam para a vinda do Messias. Chegou o dia deles oferecerem um sacrifício. E o que é que a Bíblia nos conta? A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas e trouxe para o sacrifício, como era orientado por Deus, um cordeiro. Mas a Bíblia diz que Caim, ele era um lavrador, ele cuidava da terra. E ele, ao invés de trazer um animal, trouxe dos frutos da terra. E eles ofereceram a Deus. Mas quando eles oferecem a Deus essas ofertas, o Gênesis capítulo 4 diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas aborreceu a oferta de Caim. Por que é que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Porque Abel foi obediente. Abel obedeceu. É um animal que vocês devem trazer. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Caim não via significado na morte dos animais.
Caim, por ser lavrador, por cuidar da terra e por saber que a terra havia sido amaldiçoada por causa do pecado de seu pai, ele achou que Deus era injusto. E a dificuldade que ele encontrava em lavrar a terra, que sem dúvida não era dificuldade como se tem hoje, porque nós estamos falando de um mundo recém-criado, essa dificuldade ele começou a atribuir a Deus e a achar que Deus foi injusto com eles. Isso semeou no coração de Caim a dúvida, e ele passou a descrer do significado da morte dos animais. E então, ao invés de trazer um animal, como a lei havia sido dada, com a orientação havia sido recebida, ele traz dos frutos. Interessante que nesse momento, quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim, o coração de Caim começa a se endurecer. E ele agora passa a odiar seu irmão. Chega um momento em que ele convida Abel para irem ao campo, e lá no campo acontece o primeiro homicídio da história. Justamente quando Caim tira a vida de seu irmão Abel. O primeiro homicídio da história. E Abel entrou para as páginas sagradas da Bíblia como o primeiro mártir da história. Eu fico imaginando que em algum momento esses irmãos, eles muito conversavam. E quem sabe em algum momento Abel tenha dito para Caim, olha, Deus rejeitou sua oferta porque não foi isso que ele pediu. Eu busquei ser obediente. Você deve também obedecer. Vamos fazer da forma certa. Se nós nos arrependermos e praticarmos o ato como Deus nos orientou, nós seremos aceitos. Eu imagino que esse tipo de conversa tenha acontecido e Abel tenha aconselhado Caim a proceder da forma correta. Mas cada palavra pronunciada por Abel, ao invés de ajudar, para um coração que estava fechado, acabou criando ódio, a ira. E nós temos uma dramática história de um irmão que tira a vida do outro. Eu queria que você tirasse os seus olhos um pouquinho dos dois filhos, Caim e Abel, e agora colocasse os seus olhos em Adão, em Eva. Quão doloroso não deve ter sido para esse casal receber a notícia de que um filho havia assassinado o outro filho. Quantas lágrimas não deve ter derramado Adão, pensando assim, isso tudo aconteceu também por causa de um erro que eu cometi, que nós cometemos. Mas esse coração triste de Adão não abandonou a esperança e ele continuou crendo por séculos de que o Messias viria para corrigir o seu erro. É por isso que lá em Romanos 5, Paulo vai dizer que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim por um só homem entrou a salvação, a vida. É por isso que Paulo chama Cristo de o segundo, o último Adão. Vamos voltar nossos olhos para Abel. Agora o autor de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ele vai colocar Abel como justo. E por que Abel foi justo? Porque ele obedeceu estritamente à ordem divina. Ele não trouxe dos frutos da terra como fez seu irmão. Ele trouxe do melhor que havia entre o seu gado, porque era a morte de um animal, era o derramamento de sangue que faria com que um dia o Messias viria, era o exercício da fé, e Abel exerceu fé, Abel foi leal à revelação divina. Nós podemos aprender muitas lições da história de Abel, mas uma delas que eu queria recapitular com você é que nós temos que ser leais à revelação divina. Nós não podemos trilhar fora do caminho do Senhor. Nós não podemos oferecer a Deus aquilo que Ele não está pedindo. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, para esse livro maravilhoso, as orientações que Deus te dá nesse livro são para serem seguidas. Se você quiser ser um cristão bíblico, você tem que seguir as orientações da Bíblia. Você tem que fazer segundo Deus ordena e não segundo a sua ideia. Infelizmente, vivemos hoje, em pleno século XXI,
Uma época difícil, sabe por quê? Porque muitos cristãos querem proceder segundo a sua consciência, querem fazer o que acha certo, e não aquilo que a Bíblia diz. Infelizmente, a Bíblia está ficando relegada a um segundo plano, e as pessoas querem ter uma religião de acordo com o seu enquadramento, de acordo com a sua ideia, com a sua filosofia, com os seus conceitos. Ora, amigo, isso não é ser cristão bíblico. Se nós esperamos ser cristãos segundo a palavra de Deus nos orienta, nós temos que ficar dentro da revelação. Abel foi declarado justo porque ele obedeceu à revelação. Ele não procurou argumentos. E a partir desse momento, nós temos agora em Abel e Caim dois representantes da humanidade. Abel representando os justos, os que temem a Deus e seguem sua palavra. Caim representando os ímpios, aqueles que rejeitam a palavra de Deus e querem fazer do seu jeito. E até que Jesus volte, nós iremos conviver, mesmo dentro de igrejas, com esses dois tipos de pessoas. Pessoas que querem viver de acordo com a revelação, serem fiéis a Deus, e pessoas que querem viver segundo os seus próprios conceitos. Deixa eu falar com você uma coisa com muito carinho. Você assiste a Novo Tempo há um bom tempo, certo? Você às vezes ouve falar certas coisas aqui que não é praticado na sua vida, ou que não se ensina na sua igreja. Eu pergunto para você, não é hora de você começar a reavaliar os seus conceitos e perguntar quão bíblica é a sua fé? Não está na hora de você começar a pensar, será que eu estou sendo fiel a Deus no proceder de acordo com a revelação? Ou eu estou escolhendo fazer do meu jeito? Eu queria que você olhasse com mais atenção para Abel, o personagem de hoje. A Bíblia declara que ele foi justo. E sabe por que ele foi justo? Porque ele foi leal à revelação divina. Ele não trouxe dos cereais, dos frutos da terra. Deus não havia pedido isto. Ele trouxe do melhor do seu gado. O que Deus pede de você hoje é que você viva o que esse livro ensina. Não tente oferecer para Deus uma religião que não seja bíblica. Não tente viver uma religião formatada nas suas tradições, nos seus conceitos. Ah, pastor, eu aprendi assim desde a minha infância. Meu pai viveu e ensinou isso, meu avô, meu tataravô. Não importa. Se a tradição que você segue não é bíblica, não traga esse tipo de oferta para Deus. Não se prenda à tradição, não se prenda a ensinos de homens, não se prenda a ritos sem sentido, sem significado. Se prenda à revelação. É isto que fez Abel. E sabe qual é a última lição que queria extrair para você nessa noite? Ele, por ser fiel, tornou-se um mártir. Isso quer dizer que eu e você, quando escolhemos ser leais à palavra de Deus, nós sofreremos opróbrio, perseguição e talvez até a morte. Mas se nós formos leais a Deus, o nosso nome, ele vai se juntar ao de Abel na galeria da fé. E um dia, e não está longe esse dia, quando Cristo voltar a essa terra, e não está longe esse dia, cada um vai receber pelo bem ou mal que praticou, segundo é ensinado nesse livro. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, a história de Abel lega para mim e para você hoje um precioso ensino. Nós devemos ser leais à revelação divina. Nós devemos ter uma religião pura, baseada naquilo que Cristo ensinou, não nas tradições, não em ritos sem sentido. Nós devemos viver a religião do Cristo. Devemos ser leais como Abel foi e certamente um dia teremos a nossa recompensa. Eu fico pensando que Abel, nos últimos instantes de vida, quando foi convidado por seu irmão para ir ao campo, ele não sabia do que aconteceria. Mas quando chegaram lá, ele foi agredido covardemente por seu irmão, o mais velho, que deveria protegê-lo.
até que sua vida fosse ceifada. A terra recebeu o sangue do inocente Abel, mas aquele sangue clama até hoje. Ele prega para mim e para você. Ele prega que há um preço do discipulado. Há um preço por sermos leais à revelação divina. Alguns pagam um preço menor, outros maior. Mas não importa o preço, a recompensa será certa. Eu queria convidar você hoje a colocar a sua vida nas mãos de Deus e a pedir o poder dos altos céus para ter a fé que Abel possuía, para viver como Abel vivia, confiando que os animais que ele sacrificava apontavam um dia para o Messias. O Messias já veio. Hoje a fé que nós precisamos exercer é num Cristo que já foi crucificado, num Cordeiro que já foi morto. E se nós abrirmos o nosso coração para esse Cordeiro, para esse Salvador, nós experimentaremos a graça de Deus e nós encontraremos salvação. Se esse é o desejo teu, eu queria convidar você agora a se entregar a Cristo e eu queria orar por você. Pai Santo, obrigado por essa preciosa história de Abel. Obrigado pela sua lealdade à revelação divina. Nós queremos imitar seu exemplo. Nós queremos proceder como ele procedeu. Nós queremos, Senhor Deus, viver como ele viveu, uma vida de obediência. Para tanto, nos ajude. Que teu Espírito Santo seja derramado sobre todos nós. Que a tua graça também nos alcance e que o Senhor nos fortaleça. Não importa o preço que precisemos pagar por nossa fidelidade. Tudo isso nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.